vamos fazer o seguinte, enquanto a Clau vai fazendo a maquiagem aqui da Lu, eu vou lá conversar com o Dr. Alexandre Peruzzo sobre cirurgia plástica de face. A gente vai aprender tudo aqui para ficar bonita. Faz a plástica e depois põe o batom vermelho. E aí, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. Que tipos de cirurgias plásticas de face que a gente pode estar fazendo? Olha, a face é um dos nossos cartões de visita, né? Então, como a face é um conjunto de sombras e projeções, a gente tem uma série de detalhes que estão envolvidas na beleza da face. Tanto é que a face é um dos componentes mais importantes para uma pessoa se sentir atraída pela outra, então por isso tão importante. Na face a gente começa pelas cirurgias desde o implante de cabelo, depois os procedimentos estéticos, que nem botox, preenchimentos, cirurgia de pálpebra, cirurgia de nariz, aumento de lábio, Nossa, aumento de estruturas. Tem coisa para fazer, orelha, né? Tem. E cada uma delas tem a sua importância, porque o que a gente busca na face justamente é a harmonia, né? A harmonia entre todos esses elementos, que nem foi comentado ali, não pode botar uma boca muito grande para quem já tem um olho muito grande, não pode, né, deixar alguma coisa se sobressaindo. Então, o grande objetivo é fazer com que essas cirurgias tornem o rosto mais harmonioso. No caso da rinoplastia, né, que é a cirurgia de nariz, a paciente ela já chega lá com, eu quero esse nariz aqui, por exemplo, que eu vi na revista, porque o nariz ele muda muito. Não que as outras plásticas faciais não mudem também, não alterem o rosto, mas o nariz muda muito a harmonia do rosto, né? Não existe isso, eu quero esse nariz. É bastante comum as pacientes chegarem no consultório com uma revista já bem... A Jolie, da Gisele Bündchen. E falar, doutora, eu já estou decidida, esse é o nariz que eu quero, né? E aí, por outro lado, também é bastante comum as pacientes chegarem no consultório falando assim, doutor, todos os narizes que eu vi de plástica não ficam muito bonitos. E daí a gente fala para a paciente, primeira coisa, a gente não consegue transformar um nariz de uma pessoa em um nariz de outra pessoa. E por outro lado também é verdadeiro que, se tu notou que aquela paciente fez plástica no nariz, provavelmente é que não tenha ficado muito bem. Então, tem muitas pessoas que passam... A plástica ideal é que a pessoa não nota. Tem muitas pessoas que passam na tua frente e tu não nota que foi feito plástica no nariz, de tão harmonioso que está aquele nariz. Então, quando a gente não nota, é que a plástica é o ideal para aquela paciente, né? E a partir de que idade, doutor, que eu posso estar fazendo algumas intervenções no meu rosto, por exemplo, como botox? Surgiu o pezinho de galinha ali, já posso começar. Na verdade, a gente... Rugas de expressão, né? Pezinho de galinha Na verdade, a gente começa a tratar desde que começam a aparecer os problemas. O Botox, que nem tu comentou, ele tem um caráter até meio preventivo, porque a marca de expressão, a ruga também, pode ser chamada assim, ela é uma dobra na pele. E no momento em que tu deixou essa dobra ser feita, ela demora muito tempo para ser desfeita depois. Então, mesmo para quem não tem ainda uma marca de expressão tão forte, é importante bloquear essa musculatura para que ela não funcione de maneira tão forte, para que essa ruga não seja produzida. Então, mesmo quem não tem marcas de expressão, o uso do Botox de maneira preventiva também é interessante. Mas o Botox, ele é limitado, né? Ele precisa ser reaplicado... A cada 6 meses, mais ou menos, né? Ele dura 6 meses, mas o efeito é tão bom, tão positivo, que as pacientes que aplicam voltam a aplicar 6 meses direitinho, e até por esse caráter preventivo. Se tu não deixar formar tuas rugas, tu nunca vai ter elas, né? E a cirurgia facial? Eu falei agora que o Botox tem que ser reaplicado de 6 em 6 meses, né? Por volta mais ou menos esse tempo. Mais ou menos esse tempo. Uma vez que eu faço a cirurgia facial, que eu estico a minha pele mais aqui, ali, eu não preciso, depois de um certo tempo, voltar a fazer isso? Vai me garantir um rosto mais jovem? Quanto tempo mais jovem? Eu não preciso mais fazer nada? O comum que a gente vê é as pessoas fazerem uma cirurgia mesmo de face, né? Que é aquela cirurgia que é feita depois dos 40 e 55 anos de idade, porque a pele já foi caindo, né? A ação da gravidade já foi causando uma queda da pele. Porém, hoje em dia, o que a gente está vendo é que essas cirurgias são cada vez feitas mais tarde, ou algumas vezes não são feitas. Por quê? Porque a tecnologia avançou tanto em termos de laser e preenchimentos faciais, que a gente está conseguindo postergar uma intervenção cirúrgica na maioria das pacientes. Hoje a cirurgia de face está quase reservada para aquelas pacientes que não têm uma solução com procedimentos menos invasivos, como o preenchimento e o laser, né? E as cicatrizes para quem faz esse tipo de cirurgia? A cicatriz da face é um mito, assim, né? Porque a gente sempre pensa assim, eu queria ficar bonita, mas não queria uma cicatriz na face.
Porém, a gente consegue esconder essas cicatrizes de uma maneira bastante boa, assim, porque ela fica exatamente na frente da orelha e o resto dela fica ou atrás da orelha ou dentro do cabelo. Então, é uma cicatriz que fica bastante escondida, que a pessoa não precisa ter o medo da cicatriz. Mesmo porque o benefício é tão grande que a pessoa não se dá conta que aquela cicatriz está ali. É porque o rosto as pessoas sempre têm um pouco mais de receio, né, doutor, de mexer. Como é que é a operação, tipo de anestesia, e como é que é o pós-operatório de quem faz um tipo de procedimento desses? A cirurgia de face, ela pode ser feita com 2 tipos de anestesia. Anestesia geral ou anestesia local mais sedação. Tudo depende da paciente, do que ela combinou com o anestesista e também do grau, do tamanho da cirurgia que a gente vai fazer. Porque a cirurgia de face ela é dividida em vários níveis. Tem o mini lifting, que é um lifting, que é uma cirurgia que é feita sob anestesia local, somente sem sedação, em que se dá uma leve puxadinha na pele, sem um grande descolamento de pele, que serve só para dar um ar mais descansado para o rosto. Essa cirurgia, a recuperação é muito tranquila, muito simples. Em 3 ou 4 dias, o paciente consegue voltar para suas atividades. A cirurgia de face média, que a gente chama, é uma cirurgia que pode ser feita com anestesia local mais sedação, em que é mexida só na pele. E tem aquela cirurgia mais invasiva, em que se mexe na musculatura do rosto. Essa cirurgia incha bastante, a paciente tem que reservar aí uns 15 a 20 dias para ficar de repouso. A gente está falando em maquiagem aqui, doutor, né? Eu não posso deixar de lhe perguntar quanto tempo depois, porque mulher não vive sem maquiagem, quanto tempo depois da cirurgia eu posso me maquiar, de repente? Tá ali passando um pó, um batom, tem um período ali que a mulher não pode? Não, na verdade, até assim, logo depois do 3º dia, essa paciente já vai começar a fazer uma drenagem linfática, ela vai procurar uma fisioterapeuta, e essa fisioterapeuta já vai começar a fazer umas massagens no rosto justamente para ajudar a desinchar. Só que essa paciente vai ter que se deslocar até o consultório da fisioterapeuta, né? Então, e ela não consegue se deslocar com assim, mais tranquilidade, porque ainda está um pouco roxa, ainda está um pouquinho abatida e tal. Então, a gente fala que depois do 3º dia, ela já pode... A partir do 3º dia já? Para poder sair, assim, um pouquinho mais confortável, sem mostrar tanto roxo, sem estar tão abatida. E daí, a partir do 3º dia, já pode passar uma maquiagemzinha leve, para dar uma tapeadinha, assim, no roxinho da cirurgia. E em 15 dias já desincha totalmente? 15 dias já deu uma desinchada de uns 80%. 80%? 20, um mês aí? 20% ainda fica residual por um tempo, dependendo do tamanho da nossa cirurgia que a gente fez, né? Que bom. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, ter dado aí falado um pouco mais aí sobre a cirurgia plástica facial.